especialmente ao vereador Tarcísio Beck Sobrinho, que é o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, também ao vereador membro Nelson José da comissão e também aos que nos ouvem pelas redes sociais. De acordo com o despacho da Comissão de Finanças e Orçamento, ontem, ficou convocado os membros desta Comissão de Finanças e Orçamento para esta reunião deliberativa extraordinária, neste dia 20/5, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, para leitura e deliberação do relatório do vereador Tarcísio Becker Sobrinho sobre o processo de prestação de contas do município de Medianeira, correspondente ao exercício de 2017. Então, este processo ele já teve início a partir do momento que as contas chegaram à Câmara Municipal, já no dia o primeiro despacho do presidente, ele foi no dia 14/4/2020, quando chegaram estas contas aqui na Câmara Municipal. Foram abertos todos os prazos para que os vereadores ou até a comunidade pudesse ter acesso ao processo e também pudesse, se tivesse alguma dúvida, ser esclarecida ou apresentar algum relatório paralelo ou algo nesse sentido. Como expiraram todos os prazos, não houve apresentação e nem a manifestação de nenhum ente, nem legislativo, nem do executivo e nem da comunidade, nós, da comissão, decidimos, então, de acordo com a legislação em vigor e o regimento interno da Câmara, passar ao relator para que ele pudesse fazer o relatório sobre estas contas do ano de 2017, do Executivo Municipal, e que será apresentado hoje, aqui nesta comissão. E, então, eu passo a palavra ao relator, vereador Tarcísio Becker Sobrinho, para que faça a leitura na íntegra do relatório da prestação de contas do Executivo do ano de 2017. Bom dia, presidente da comissão, Pedro Inácio Sefrim, membro também da comissão, Nelson José de Bona, também os telespectadores que estão nos assistindo pela rede do Facebook. Então, temos aqui o relatório do referente ao processo 2352/2018 sobre a prestação de contas do município de Medianeira, exercício financeiro de 2017. Trata-se da prestação de contas do prefeito municipal de Medianeira, senhor Ricardo Endrigo, referente ao exercício de 2017. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 31 que a fiscalização no município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, e que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados e dos municípios e dos conselhos dos tribunais de contas dos municípios, onde houver.
Destaca-se ainda que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. O artigo 35, inciso 18º da Lei Orgânica de Medianeira dispõe que compete previamente à Câmara Municipal julgar as contas do prefeito na forma da lei. A Lei Orgânica Municipal também preconiza em seu artigo 69, inciso 1, que o controle externo será exercido pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo a apreciação das contas do exercício financeiro apresentadas pelo prefeito municipal. O regimento interno da Câmara Municipal de Medianeira dispõe que são atribuições do plenário a expedição de decretos legislativos referentes à aprovação ou rejeição das contas do município. As contas do município foram encaminhadas pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal Ricardo Endrigo ao Tribunal de Contas do Paraná para emissão do parecer prévio e que se refere ao inciso 1º do artigo 71 da Constituição Federal. A análise prévia pelo Tribunal de Contas do Paraná foi concluída em 27 de janeiro de 2020, com a expedição do acórdão de parecer prévio 13/2020. O processo de prestação de contas foi disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Paraná para a Câmara Municipal de Medianeira, por meio eletrônico com a notificação pelo ofício número 361/2020, de 11 de março de 2020. Foi impressa uma cópia física do processo encaminhada no dia 24 de abril ao Departamento de Processo Legislativo para autuação e tramitação regimental. O processo de prestação de contas foi apresentado na sessão ordinária do dia 4 de maio de 2020 para a ciência dos vereadores, com despacho da presidência para a Comissão de Finanças e Orçamentos na mesma data. De posse do processo, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Pedro Inácio Cefrim, abriu o prazo de 10 dias para apresentação de questionamentos por parte dos vereadores sobre a prestação de contas. Transcorridos o prazo de 10 dias, não foram protocolados, junto à Comissão de Finanças e Orçamento, nenhum pedido escrito de informações por parte dos vereadores acerca da prestação de contas, conforme declaração juntada ao processo. No dia 15 de maio de 2020, essa relatoria recebeu o processo de prestação de contas do presidente da comissão para emissão do relatório. Do processo foi fornecida a cópia integral aos vereadores, mediante encaminhamento em seus respectivos e-mails, disponibilizado cópia na pasta dos vereadores, dos notebooks e publicado no site da Câmara Municipal para dar ampla publicidade. Da mesma forma, foi dado ciência ao prefeito municipal, senhor Ricardo Endrigo, sobre a tramitação do processo de prestação de contas de 2017, pelo ofício 152/2020, de 11 de maio de 2020, expedido pela Câmara Municipal. O Tribunal de Contas do Paraná, após concluídas todas as etapas de análise das contas do exercício financeiro de 2017, no município de Medianeira, publicou o acórdão de parecer prévio número 13/20, Primeira Câmara, com a seguinte ementa: prestação de contas anual, Poder Executivo de Medianeira, exercício de 2017. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas inferior a 5%. Precedentes, conversão em ressalva.
atraso na entrega de dados do SINHAEM inferior a 30 dias precedentes, exclusão da sanção regularidade com ressalvas das contas. A Coordenadoria de Gestão Municipal do Tribunal de Contas do Paraná, pela instrução 1621 de 2019, opinou pela abertura do contraditório em razão das seguintes improbidades: entrega dos dados do SINHAEM com atrasos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto e setembro, com 1 dia, 6 dias, 20 dias, 18 dias, 1 dia, 15 dias e 6 dias, respectivamente. Resultado orçamentário financeiro deficitário das fontes não vinculadas de 1,48%. Equivocada a certidão de regularidade profissional emitida pelo CRC Paraná. Não foi apresentada a certidão restrita, mas a pública. A essas improbidades apontadas pela Coordenadoria de Contas, o Executivo Municipal apresentou os esclarecimentos que abaixo discorremos. Atraso na entrega dos dados do SINHAEM. Sobre a entrega dos dados do SINHAEM com atraso, o Executivo Municipal destacou que não houve dolo e nem má-fé do gestor ou dos técnicos envolvidos, mas que tal fato só ocorreu em face de circunstâncias alheias à sua vontade e que a apresentação intempestiva não causou qualquer prejuízo ao erário, bem como não gerou prejuízo à análise das referidas informações, podendo ser considerada como um lapso insignificante frente à correta prestação de contas de todos os demais itens, não tendo o condão de macular a prestação de contas apresentadas. Resultado orçamentário financeiro deficitário das fontes não vinculadas. No que se refere ao apontamento em questão, o Executivo Municipal ressaltou que o déficit registrado resulta em um percentual de apenas 1,32%, decorrente da queda na arrecadação em face da estagnação econômica por que passa o país. Crise essa vivenciada a partir do exercício de 2015, de cujas consequências resultaram o aumento na inadimplência por parte dos contribuintes em relação ao recolhimento de tributos municipais, assim como na redução de atividade econômica em âmbito nacional, causando reflexos também na repartição do produto de arrecadação de tributos federais e estaduais, e, por óbvio, impactando em sensível redução das transferências constitucionais e voluntárias oriundas destes entes federados, em contraponto aos custos com a manutenção, custeio da atividade executiva, que aumentou sobremaneira em face ao elevado custo de produção, prestação de bens e serviços e também decorrência de acréscimo da demanda pela população por serviços públicos. Equivocada a certidão de regularidade profissional emitida pelo CR Paraná. Não foi apresentada a certidão restrita, mas a pública. Sobre essa questão, o Executivo Municipal encaminhou ao TSE Paraná nova certidão de regularidade, apesar das justificativas apresentadas pelo Executivo em sede do contraditório. A unidade técnica entendeu por regularizado apenas o item atinente à certidão de regularidade profissional em razão do envio da certidão adequada. No entanto, opinou pela irregularidade em razão do resultado orçamentário financeiro deficitário das fontes não vinculadas, com a aplicação de multa correlata, sendo ainda sugerido outra sanção
em razão do atraso da entrega dos dados do SINAM, considerando a ressalva. Divergindo da unidade, o Ministério Público de Contas opinou pela regularidade com ressalvas das contas, arguindo que o percentual do déficit das fontes livres ficou abaixo do limite de 5% tolerado pela jurisprudência consolidada deste tribunal, podendo ser a irregularidade convertida em ressalva, bem como afastada a multa, pois nenhum dos atrasos no envio de dados mensais ao SINAM superou o prazo de 30 dias aceito pela jurisprudência dominante da Corte. Em sessão de julgamento no dia 27 de janeiro de 2020, os membros da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Paraná acordaram por unanimidade emitir parecer prévio, recomendando a regularidade da prestação de contas anual do prefeito municipal de Medianeira, senhor Ricardo Endrigo, relativas ao exercício financeiro de 2017, com fundamento no artigo 16, parágrafo 2 da Lei Complementar 113 de 2005, com ressalvas em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas e do atraso no encaminhamento dos dados do SINAM. É o relatório. Voto da relatoria. Analisando os apontamentos do Tribunal de Contas do Paraná, bem como as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo em sede do contraditório, comungo da opinião de que o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, do percentual de 1,48%, encontra-se abaixo de 5%, o que possibilitou a sua conversão em ressalva, tendo como amparo legal jurisprudência pacificada pelo TSE Paraná. No tocante à aplicação de multa em razão dos atrasos na entrega de dados do SINAM, entendo como entendeu o Tribunal de Contas do Paraná que a mesma deve ser afastada, pois não superaram o limite de 30 dias. Diante do exposto e após analisar minuciosamente todo o processo e considerando as informações colhidas junto ao Executivo Municipal, bem como as análises técnicas proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, essa relatoria vota pela aprovação da prestação de contas do município de Medianeira, CNPJ 76206481/58, relativa ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do prefeito municipal, senhor Ricardo Endrigo, CPF número 549-210-239/72, acatando parcialmente o parecer prévio número 1320, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Paraná. É o voto. Sala de sessões das comissões, 19 de maio de 2020. Tarcísio Becker Sobrinho, relator. Esse é o meu relatório, senhor presidente. Então, está aí o relator, já no relatório ficou bem explícito que o maior problema destas contas realmente foi o atraso no envio pelo SIAM, o que não causou nenhum tipo de dolo ao erário público municipal nas finanças do município. Não houve má-fé, apenas um erro administrativo por parte dos técnicos da prefeitura municipal. Coloco em discussão o relatório
e os vereadores quiserem falar. Com a palavra, o vereador Nelson de Bona. Os cumprimentos, senhor presidente, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, ao relator, vereador Tarcísio Becker Sobrinho, as pessoas que nos acompanham pela página do Facebook. Quero aqui manifestar meu voto favorável, uma vez que não houve má fé, né, a questão do envio dos dados ao tribunal, não houve quaisquer custo ao município de Medianeira. Então, quero aqui manifestar meu voto favorável ao relatório, senhor presidente. O relator ainda quer completar? Eu apenas sigo o relatório que eu fiz e, segundo o Tribunal de Contas do Paraná, na verdade, né, foi aprovado, né, por todos os membros lá da comissão do Tribunal de Contas, apenas com essas ressalvas que nós também colocamos aí no relatório. Então, o próprio tribunal, né, pediu pela aprovação, né, só dependendo dos senhores vereadores, questões de erros aí, simples erros, pequenos erros, mas afinal de contas a decisão sempre é do Legislativo Municipal. É só para explicar que cabe o Tribunal de Contas, ele é um tribunal auxiliar técnico. Ele, inicialmente, nas suas funções, ele tem a premissa de auxiliar as administrações dos municípios, como também das câmaras de vereadores. E ele analisa as contas também da Câmara de Vereadores, como dos municípios. Mas a primícia constitucional de julgar as contas do Executivo é da Câmara Municipal. Então, pela Constituição de 88, cabe à Câmara Municipal o julgamento dessas contas. Uma vez aprovada, fica aprovada. Se for reprovada, fica reprovada. Também ressaltar aqui, para qualquer uma das duas situações que eu citei, a necessidade de 2/3 dos votos no grande plenário, quando essas contas forem em julgamento. Então, a Comissão de Finanças e Orçamento também deu seu parecer técnico pela aprovação das contas, considerando que os itens aí, os apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas não geraram nenhum tipo de dolo ao erário e nem má-fé do Executivo Municipal. Então, desta forma, eu coloco em votação os vereadores da comissão que aprovam permaneçam como estão e os contrários levantes. Aprovado por unanimidade. Agora eu vou pedir ao relator que leia o parecer final e também o projeto de decreto legislativo. Ele tem lá? Ementa a prestação de contas do prefeito municipal de Medianeira. Acordam os membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Medianeira, nos termos do voto do relator, vereador Tarcísio Becker Sobrinho, por unanimidade em emitir parecer pela aprovação da prestação de contas do município de Medianeira, CNPJ 762864810001/58, relativa ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do prefeito municipal, senhor Ricardo Endrigo, CPF 549-210-239/05
72, acatando parcialmente o parecer prévio 13/2020, Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Apresentar o respectivo projeto de decreto legislativo para deliberação em plenário. Encaminhar após trânsito em julgado ao Tribunal de Contas do Paraná o decreto legislativo comunicando sobre a decisão da Câmara Municipal. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Sala de sessões, 20 de maio de 2020, das comissões, 20 de maio de 2020, Pedro Inácio Sefrim, presidente, Nelson José de Bona, membro. Projeto de Lei Legislativo número 2/2020. Aprova as contas do município de Medianeira, Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2017. A Câmara Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, com fundamento no artigo 35, inciso 18º da Lei Orgânica Municipal, decreta: ficam aprovadas as contas do município de Medianeira, Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do prefeito Ricardo Endrigo, acatando parcialmente o parecer prévio 13/2020, Primeira Câmara de 27 de janeiro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, 20 de maio de 2020. Pedro Inácio Sefrim, presidente. Tarcísio Becker Sobrinho, relator. Nelson José de Bona, membro. Feita a leitura, então, do parecer final da comissão pela aprovação das contas e também do decreto legislativo, neste momento eu já vou encaminhar o processo de prestação de contas do ano de 2017 ao presidente da Câmara, o vereador Valdecir Fernandes, para que o mesmo, cabe a ele, a convocação de uma sessão extraordinária especial para o julgamento desta conta de 2017. Então, já fica autorizado o senhor presidente da Câmara a escolher uma data e poder convocar esta sessão extraordinária. Como já está tudo aprovado, não há motivo mais para aguardar tanto tempo e dá para se fazer imediatamente a convocação dessa sessão extraordinária, onde o grande plenário poderá votar pela aprovação ou não das contas do Executivo Municipal de 2017. Então, desta forma, nós encerramos a nossa reunião de hoje com um bom dia a todos os que nos acompanharam e agradecemos aqui a participação do vereador Tarcísio Beck Sobrinho e também do membro da comissão, o vereador Nelson José de Bona. Um bom dia a todos e que Deus possa continuar sempre nos abençoando para que nós possamos continuar fazendo sempre o melhor pelo município de Medianeira.